Revelado. A surpreendente conexão que transformou a vida de uma mãe solteira e seu bebê Ana sempre foi vista como aquela mulher que, aos 28 anos, tinha a vida perfeitamente em desordem. Mãe solteira de sozinho, um garotinho de apenas 5 anos, ela dava o sangue em um trabalho humilde como cadete em uma empresa de transporte de cargas. O olhar da sociedade a seguia como um peso que se acumulava sobre seus ombros frágeis. "Olha lá, a mãe solteira", sussurravam as vozes. No fundo, Ana carregava um talento que deveria brilhar, mas que estava escondido sob as camadas do dia a dia. A paixão pela música. A música que, em seus sonhos, a fazia voar. Um dia, no intervalo entre as tarefas burocráticas, um aviso na lousa da empresa a fez parar o coração. Uma competição para ganhar uma bolsa no conservatório de música local. A ideia de tocar e cantar novamente fez seu espírito vibrar, mas a dúvida logo a consumiu. Poderia ser egoísta em querer isso para si, quando sua prioridade era o bem-estar de sozinho? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No dia seguinte, enquanto organizava documentos, Ana conheceu Dona Graça, uma colega idosa que revelava um sorriso acolhedor e uma história cheia de sonhos não realizados. Em conversas longas sobre a vida, ela se transformou na mentora de Ana, fazendo-a enxergar que a vida é feita de escolhas e que, às vezes, seguir os próprios sonhos não é sinônimo de egoísmo. Juntas, trocaram experiências e se apoiaram, criando uma amizade inusitada que acendeu uma chama no coração de Ana. Determinado a participar da competição, Ana começou a ensaiar sempre que tinha um tempinho. A música renascia dentro dela, mas a rotina pesada e as cobranças a sufocavam. Um dia, quando sozinho caiu doente, tudo desabou. Ele estava lá, vulnerável, e ela tinha que escolher, cuidar do filho ou manter suas promessas. Essa decisão a pegou de surpresa. O que a segurança e as aparências tinham a ver com o amor que sentia por sozinho? Avidez e medo se concentraram em seu peito. Ao olhar para ele, dormindo serenamente em sua cama, um brilho nos olhos e um leve sorriso nos lábios, ela percebeu que, mais do que qualquer competição, o amor que compartilhavam era a maior canção que poderia existir. Uma interrogação ecoava em sua mente. Até onde você iria para realizar seus sonhos sem deixar de ser uma boa mãe? A dúvida pairava no ar, enquanto uma nova força começava a delinear sua jornada. O que será que Ana decidirá a seguir? Ana passou a noite em claro, o olhar fixo em sozinho, que repousava tranquilo, embora a febre ainda deixasse marcas em seu rostinho. A bruxuleante chama que era sua paixão pela música parecia um eco distante, misturando-se ao som de sua respiração. "O que faço agora?" pensou, enquanto os sentimentos de culpa e anseio se entrelaçavam em seu peito. Nos dias seguintes, ela decidiu que precisava de um tempo longe do trabalho e das pressões do mundo lá fora. Com um toque suave na testa de sozinho e um beijo em sua bochecha, Ana sussurrou: "Fica bem, meu amor. Eu vou cuidar de você." As palavras saíram com a profundidade de um desejo ardente de ser a mãe que ele precisava. Ele recobrou a saúde aos poucos. Sua risada voltou a iluminar o lar, e com isso, a esperança começou a florescer dentro dela. A cada manhã, Ana observava seu filho brincar com seus desenhos, sua imaginação não conhecendo barreiras. A maneira como sozinho vivia cada momento com a inocência de uma criança despertou algo profundo nela. Lembrou de sua própria infância e do quanto sonhava em ser cantora, como aquelas que via na televisão. A música ainda pulsava em suas veias, mas parecia ter ficado adormecida sob o peso das responsabilidades. Num momento inesperado, uma ideia começou a se formar em sua mente. E se ela usasse a própria voz para contar a história de sua vida? A experiência única de ser mãe solteira poderia ser um hino de amor e luta. Não seria apenas uma competição, pensou. Seria uma forma de mostrar para o mundo que sonhos podem ser realizados mesmo em meio ao caos. Aquela perspectiva deu a ela uma nova energia. Mas o grande dia da competição se aproximava, e a ansiedade tornou-se sua companheira constante. O pensamento de se colocar à frente de pessoas a consumia, até que Dona Graça, sempre sábia,
a avisou que estava ali para apoiá-la. Ana, minha querida, a voz que você tem pode mudar vidas, a sua e a de muitas outras pessoas que se sentem perdidas como você, disse a amiga enquanto acariciava a mão de Ana. Assim, num dia nublado, Ana decidiu que não importava o que aconteceria. Ela iria se inscrever e cantar sua canção. Em casa, ensaiava incansavelmente enquanto sozinho desenhava em um canto do quarto, ouvindo cada nota e cada linha que ela cantava. O pequeno, em suas brincadeiras, repetia versos das canções que ouvia, até mesmo inventando melodias que faziam Ana sorrir. O dia da competição chegou. Entusiasmada, mas com o coração batendo forte, Ana vestiu uma blusa especial que a fazia se sentir forte. Antes de sair, olhou para Sozinho. Ele, com olhos brilhando de expectativa, lhe deu um abraço apertado e, em um sussurro, disse: "Vai, mamãe. Você é a melhor." Ela sorriu, mas as dúvidas começaram a voltar. O que aconteceria se não fosse bem? E se falhasse? Não tinha mais como voltar atrás. A força do amor que sentia pelo filho parecia não deixá-la desistir. Ao deixar a casa, uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Naquele momento acabou por perceber que o que realmente a movia não era apenas um sonho, mas a oportunidade de ser um exemplo de coragem para Sozinho. Ao chegar ao local da competição, o som da música ecoava como um convite ao seu interior. Sentimentos de medo e emoção a invadiram ao mesmo tempo. Mas olhando para a plateia, algo dentro dela se acendeu. Ela não estava sozinha, pois o amor de Sozinho a acompanhava, e naquele instante já estava pronta para subir ao palco. Apenas um pensamento ressoava em sua mente. A vida é feita de escolhas, e hoje eu escolho ser livre. Quando ela se preparou para entrar, no fim da fila, avistou Dona Graça acenando e dando força. Mas uma figura peculiar, desconhecida, também a observava, com um olhar intenso. O que aquilo significava? O nó na garganta formou-se mais uma vez. Sem saber que aquela pessoa poderia mudar seu destino para sempre, Ana deu um passo à frente, seu coração pulsando com a força de 1000 canções prontas para serem cantadas. Ana respirou fundo e caminhou em direção ao palco, cada passo ecoando na mente como um tambor inquieto. O olhar da audiência parecia atravessá-la, penetrando em sua alma. O mundo em torno dela começou a desaparecer, deixando apenas a brisa fresca que sussurrava contra seu rosto e o calor das luzes que iluminavam o palco. Todos os seus medos e inseguranças foram atropelados pela força de um único pensamento: por Sozinho. Assim que chegou ao microfone, ela sentiu a adrenalina subindo. As palmas da mão começaram a suar, mas logo se lembrou do abraço do filho, do brilho nos olhos dele ao vê-la ensaiar. "Eu consigo", sussurrou para si mesma. A música começou a tocar. Ao ouvir os primeiros acordes, algo mágico aconteceu. Ana se esqueceu do nervosismo. A música fluiu através dela como um rio, levando seus medos embora. Sua voz, finalmente livre, ecoava e preenchia o espaço com cada nota que cantava. Ela havia escolhido uma canção que falava sobre amor e luta, algo que muito se aproximava de sua realidade. O rosto de Dona Graça na plateia era uma âncora, uma calma em meio ao mar de incertezas. Ana olhou rapidamente para o fundo da sala e viu a figura enigmática que a observava, mas não deixou que isso a distraísse. O foco agora era sua música, seu filho e toda a emoção que ela carregava. Cada verso que cantava parecia intensificar sua conexão com aqueles que a escutavam. Os rostos se iluminavam com empatia. Ela sentia lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de esperança. Ana estava se revelando, contando sua verdade por meio do som que sempre amou. O que começou como um pesadelo de insegurança transformou-se em um grito de liberdade. Assim que a canção chegou ao fim, a plateia explodiu em aplausos. Os aplausos eram como combustível para sua alma. Ana sorriu com sinceridade, um sorriso que refletia o alívio de ter compartilhado sua verdade. Olhou para o público e viu as expressões de admiração, algo que nunca imaginou sentir. Estava viva ali, em cada palpite vibrante, em cada grito de apoio. Mas ao se retirar do palco, a emoção a dominou. Ela não sabia como seria a resposta dos jurados, e a ansiedade ressurgiu. Seria suficiente? Ela tinha entregado seu melhor, mas isso garantiria sua vitória? Conforme caminhava para backstage, sentiu um toque em seu braço. Era a figura misteriosa, que agora se aproximava com um semblante sério, mas olhos calorosos. "Você foi incrível", disse a pessoa, com um sorriso que parecia conhecer cada batalha que Ana enfrentou. "A sua história precisa ser contada."
Eu sou produtor musical e quero conversar com você. As palavras dela soaram como um sonho. Ana ficou paralisada, envolvida por um turbilhão de emoções. Será que sua vida estava prestes a mudar mais uma vez? O que aquela proposta realmente significava? Ela se perdeu em pensamentos, mas a lembrança de sozinho logo a trouxe de volta à realidade. Um futuro brilhante estava surgindo diante dela, mas o medo ainda perseguia seus passos. Venha, precisamos de você no mundo da música, continuou a figura. Aquela era a oportunidade que ela sempre desejou, mas também a responsabilidade que a assustava. Ana olhou para o palco, onde a música ainda ressoava, e sentiu o coração acelerar novamente. Seria capaz de transformar sua vida e a de sozinho a partir daquela escolha? Antes que pudesse responder, um aplauso estrondoso ecoou da plateia como um sinal, e a decisão que ela tinha que tomar logo estava diante dela. Lutar por seus sonhos valeria o risco? Ela inspirou fundo, sentindo a esperança pulsar dentro de si. O que eu faço agora? Sussurrou, sabendo que o próximo passo poderia mudar tudo. Ana ficou paralisada. A proposta do produtor ecos nos seus ouvidos. Precisamos de você no mundo da música. A frase a fez tremer. Ela sonhava com isso. Sonhava em ser ouvida e finalmente fazer algo que importasse. Mas, ao mesmo tempo, uma onda de dúvidas ameaçava afogar sua coragem. Ela olhou para o chão. As luzes do palco piscavam como estrelas distantes, e parecia que todas as incertezas de sua vida surgiam de uma vez. Se você levar isso a sério, suas canções têm o poder de tocar vidas, o produtor insistiu, puxando-a de volta à conversa. Que tal pensarmos em um projeto? Não precisa decidir agora, mas preciso saber se você está dentro. Aquela pressão era nova. Ana rodava a cabeça, tentando juntar as peças. Ela sempre havia sido a guerreira, a mãe que lutava para dar o melhor ao filho. Mas e se, em vez disso, ela pudesse ser uma artista? A imagem de sozinho subiu à sua mente. Como ele ficaria se visse a mãe se dedicando a algo que poderia mudar suas vidas? Eu não sei se estou pronta, confessou, a voz quase falhando. O medo de fracassar pesava mais do que a ideia de ter seu sonho realizado. O produtor deu um passo à frente. A intensidade em seu tom se destacou. Todo mundo tem medo. O importante é o que você faz com isso, Ana. Você já mostrou que tem energia, que tem a mensagem. E isso é tudo que precisamos. Que tal dar uma chance? Ana sentiu as lágrimas quentes brotando de novo, mas agora não eram de tristeza. Era como se um foco novo se formasse dentro dela. Como se uma pequena chama tivesse sido reacendida. E o que, afinal, ela tinha a perder? Se tudo desse errado, ainda assim, tinha sozinho ao seu lado. Não era apenas um sonho. Era uma chance de criar algo novo, uma identidade diferente, e talvez uma vida. Você está certa, ela respirou, o olhar firme. Eu quero tentar. Eu só... não sei como. Tudo bem, vamos dar um passo de cada vez. O sorriso do produtor era contagiante. Ele a guiou até uma mesa, onde cadernos e canetas esperavam. Primeiro, quero que escreva sobre você, sua história. O que você sente ao ser mãe, as esperanças e os desafios. Queremos saber mais da sua verdade para criar algo potente. Ana olhou para o papel. As palavras começaram a fluir como um rio novamente. Cada letra carregava um peso emocional e uma luz de esperança. Enquanto escrevia, as memórias da sua jornada ecoavam na mente. Desde os momentos de desespero até a alegria pura que sozinho trouxe. A receita para a transformação estava ali, esperando ser revelada. Enquanto a música no palco cessava, ela percebeu o quanto carregava dentro de si, a intensidade das experiências que moldaram sua trajetória. Isso era mais do que apenas canções. Era sobre dar voz à sua vida, mostrar ao mundo quem ela realmente era. Então, novamente, a voz do produtor a despertou. Ana, precisamos nos encontrar mais vezes. Quero que trabalhe nessa música e em mais algumas. Pode contar comigo. Ela assentiu, uma faísca de determinação iluminando seus olhos. O que começou como um apelo íntimo ao público tinha se transformado em algo maior, que ia além do pessoal. Agora, seria parte de algo maior, algo que realmente poderia mudar vidas. Mas assim que começou a se sentir mais confiante, um pensamento veio à mente, como um trovão em dia claro. E se sozinho não fosse a única pessoa a entender o que estou construindo?
O sorriso dela murchou. O futuro vinha cheio de novas perguntas. O produtor percebeu a mudança em seu semblante. Ana, está tudo bem? Sim. Só estou pensando. E se as pessoas não me aceitarem? O que eu faço se falhar novamente? O coração dela batia forte. O medo era um velho conhecido. Ele segurou gentilmente seu braço. Você precisa se lembrar. O seu valor não está em agradar a todos, mas em ser verdadeira com você mesma. Não se preocupe com o que os outros pensam. O que importa é que você esteja sendo autêntica. As palavras dele a balançaram. Aquela conversa poderia ser a chave para a nova vida que estava desenhando. Será que conseguiria mesmo ser a artista que sonhou? Ana se levantou da mesa, determinada. Eu vou fazer isso. Eu vou me arriscar. Mas ao se voltar para a porta, ela teve um último pensamento, um misto de medo e esperança. O que custaria essa nova jornada? Fecharia portas que nunca deveria ter fechado? As luzes apagaram-se, mas dentro dela, a chama estava mais viva do que nunca. Ana saiu do estúdio com o coração acelerado, ressoando a mensagem do produtor em sua mente. Cada passo parecia ecoar na calçada fria, suas esperanças e medos dançando em uma sinfonia embrulhada de emoções. A noite fora tão cheia de promessas, mas a insegurança ainda a atormentava. Seriam aqueles primeiros rascunhos suficientes? Decidida a não deixar que a dúvida a controlasse, ela respirou fundo. A ideia de abrir seu coração ao mundo era aterrorizante, mas ao mesmo tempo era apaixonante. Era hora de criar, de dar voz a todas as experiências que acumulou ao longo dos anos. Ao chegar em casa, sozinho estava deitado em seu berço, os pequenos lábios se movendo enquanto sonhava. O simples olhar para o filho trouxe um sorriso ao seu rosto. Ele era sua fonte de força, e a certeza de que poderia dar um futuro diferente a eles dois a impulsionava ainda mais. Ana pegou um caderno que sempre mantinha ao lado do berço. Ao abrir suas páginas, uma onda de nostalgia a envolveu. Ali estavam seus rascunhos de canções antigas, sonhos que nunca se tornaram realidade. Mas agora, algo se acendeu dentro dela. Nesta noite, ela escreveria sua verdade. As palavras começaram a fluir. Eu sou uma mãe solteira. Um coração dividido entre sonhos e responsabilidades. A caneta deslizou, capturando sua luta e o amor infinito que carregava. Cada linha, cada estrofe, era como um grito de liberdade. Sozinho, você é meu sol, minha razão. E se o mundo não entender, eu sempre vou te amar. O relógio na parede ticking como um metrônomo, marcando cada segundo que se passava. A sala estava imersa em uma penumbra suave, apenas iluminada pela luz da lua que filtrava pelas cortinas. Ana se sentia conectada com algo maior, como se as estrelas estivessem testemunhando sua jornada. Para cada palavra que escrevia, ela deixava uma parte de seu medo para trás. E quando a canção finalmente tomou forma, uma nova onda de emoção a atingiu. Era mais do que um desabafo. Era um manifesto da sua vida, uma declaração de amor e luta. Ela não estava apenas escrevendo músicas, estava escrevendo sua história, sua luta como mãe e artista. Uma história que queria que sozinho visse, que ele soubesse que a coragem era muito mais do que a ausência de medo, mas sim a decisão de se arriscar mesmo assim. Quando finalmente recostou a caneta, um sentimento de alívio e realização a envolveu. Mas antes que pudesse se perder em seus pensamentos, o celular vibrou ao seu lado. Era uma mensagem do produtor. Ana, apenas lembre-se de que você não está sozinha nessa. Mal posso esperar para ouvir o que você escreveu. O coração dela disparou. Aquela mensagem era um lembrete de que o apoio estava ao seu alcance, mas também a colocou em um novo dilema. E se ela falhasse? E se suas palavras não ressoassem com as pessoas? Ana decidiu não deixar que o medo a dominasse novamente. Vou enviar uma amostra, pensou. E se não for perfeita, tudo bem. Estou criando algo verdadeiro. Preparou-se para enviar a letra. Mas antes de pressionar o botão de enviar, uma nova ideia a atingiu como um raio. E se ela pudesse criar um espaço onde outras mães pudessem compartilhar suas histórias também? Um espaço para que pudessem se apoiar mutuamente. Quem sabe uma música que falasse da força coletiva delas? O brilho nos olhos de Ana voltou a surgir. Ela sentia que algo maior estava prestes a acontecer. O impulso criativo estava florescendo em um sentido de comunidade, de pertencimento. Ela finalmente apertou enviar,
e logo uma notificação de resposta chegou. Estou ansioso para trabalhar nisso. Vamos construir algo incrível. Mas enquanto seu coração se enchia de alegria, uma nova dúvida surgiu. Ana se perguntou se conseguiria conciliar esse novo mundo com sua vida familiar, se sozinho entenderia sua ausência em certos momentos. No fundo, sentia que a resposta traria mudanças. E sem perceber, ela estava prestes a dar o primeiro passo para uma conexão que mudaria não apenas sua vida, mas também de tantas outras mães. A próxima fase de sua jornada estava começando, e tudo o que tinha que fazer era estar pronta para ela. Ela respirou fundo e sussurrou para si mesma. Que comece a transformação. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de incerteza cruzou seus pensamentos. Estou preparada para isso? A resposta chegaria em breve. E Ana estava mais do que disposta a enfrentar os desafios que viriam. Ana acordou com a luz suave da manhã filtrando pelas janelas. O cheiro do café fresco a envolveu, trazendo um conforto acolhedor. Mas ao abrir os olhos, a tempestade de pensamentos voltou. O que vinha pela frente parecia um oceano vasto e desconhecido, e ela não tinha certeza se estava pronta para mergulhar. Enquanto preparava o café, ela pensava em como a música poderia ser uma forma de conexão. Não só com o produtor, mas com outras mães que, como ela, precisavam de um espaço para expressar suas lutas e vitórias. Seria audaciosa demais? Afinal, o mundo da música era uma selva competitiva. Sozinho ainda dormia, um pequeno anjo sem preocupações, e isso a fazia refletir. Ela queria que ele crescesse em um ambiente onde o amor e a solidariedade prevalecessem. Ana pegou o celular e começou a digitar uma mensagem para suas amigas. Oi, meninas! E se nós fizéssemos algo juntas? Um projeto musical onde cada uma pudesse contar sua história? Algo que mostrasse a força de sermos mães? Com o coração batendo forte, ela enviou a mensagem, e para sua surpresa, respostas começaram a pipocar. Adorei a ideia! Estou dentro! Vamos fazer isso acontecer! A empolgação dela cresceu. Era como se um novo mundo se abrisse. Os dias passaram e Ana se dedicou àquela ideia. Junto com suas amigas, elas começaram a se reunir, compartilhando histórias profundas, risadas e lágrimas. Cada encontro se tornava uma terapia em grupo. Elas se abraçavam na dor e celebravam cada pequena vitória. Mas a rotina era desafiadora. Entre os ensaios e a atenção a sozinho, Ana sentia que estava sempre dividida. Uma parte dela desejava estar com as amigas, mas a outra parte clamava por estar ao lado do filho. Ele crescia rápido e cada momento perdido a deixava com uma pontada no coração. Em uma das reuniões, enquanto uma amiga compartilhava sua história de superação, Ana percebeu a força que existia na vulnerabilidade. A música poderia ser essa ponte, essa luz que uniria suas experiências. E quando começaram a compor, as letras se tornaram poéticas, cheias de amor e dor, rindo e chorando juntas. Naquele momento, uma ideia brilhante surgiu. E se nós fizéssemos um show? Uma apresentação para o público? Mostrar ao mundo que estamos aqui, que somos fortes, que não estamos sozinhas. Todas assentiram com entusiasmo. Era um risco, claro, mas também uma oportunidade de dar voz às suas realidades, de transformar suas histórias em arte. Vamos fazer uma oração antes de começarmos, sugeriu uma amiga. Elas se sentaram em círculo, mãos dadas, e cada uma compartilhou seus desejos e esperanças. Enquanto Ana falava, uma sensação de empoderamento irradiou dela. Era como se um campo magnético unisse aquelas mulheres, criando uma rede de amor e apoio. Ali estava uma nova família, uma nova forma de se conectar com o mundo. Mas tão logo a alegria tomou conta, uma nova preocupação surgiu. E se ninguém se importasse? E se o público não conectasse com suas histórias? Ana não podia deixar que o medo a paralisasse. Ela precisava ser valente. Deixe que as palavras falem, repetia para si mesma. Naquela noite, ao entrar em casa, sozinho a olhou com aqueles olhos brilhantes de alegria. Ela o abraçou forte, respirando fundo e sussurrando. Estou fazendo isso por nós, meu amor. O pequeno sorriu, como se entendesse, e Ana sentiu que, de alguma forma, ela estava no caminho certo. Com o coração acelerado, ela pegou o caderno e começou a alinhar as ideias para as músicas que escreveriam. Mas havia algo mais. Algo que começava a se formar em seu peito. Uma nova dúvida surgiu. Será que sou suficientemente boa? E enquanto as folhas do caderno se preenchiam, Ana percebeu que aquele era só o começo. A transformação estava a caminho e, em breve, ela teria que decidir.
Estaria disposta a enfrentar a verdade por trás de suas inseguranças? Porque, afinal, a jornada para deixar sua marca no mundo apenas começava. E essa era a oportunidade de descobrir quão forte realmente poderia ser. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Ana. As reuniões com as amigas tornaram-se o novo alicerce de sua rotina, e quando elas se reuniam, uma energia única tomava conta do espaço. As músicas começaram a ganhar forma, mas cada letra trazia à tona não apenas histórias de superação, mas também suas inseguranças. Ana continuava a refletir sobre sua capacidade de se expor e de ser acolhida pela plateia. O medo era um dragão escondido dentro dela, pronto para atacar a qualquer momento. Contudo, um sentimento mais forte começava a emergir. A vontade de transformar essa insegurança em potência. A ideia de um show não era apenas a busca por validação externa, mas uma forma de celebrar e reconhecer a força que todas aquelas mulheres tinham dentro de si. Numa noite, enquanto olhava sozinho brincando no tapete da sala, ela percebeu que aquela inquietação era uma lição. Se era possível ensinar ao filho a se aventurar no mundo, por que não fazer o mesmo com sua arte? É hora de arriscar, pensou, quase em voz alta. No final da semana, elas decidiram escolher a data do show. O que começou como uma ideia confusa se transformava rapidamente em um evento real. Ana sentiu o coração disparar. Com cada passo planejado, crescia a ansiedade. E se não der certo? A pergunta pairava no ar, um eco de insegurança. As meninas decidiram fazer um ensaio aberto para amigos e familiares, um teste para ver como se sentiriam diante de um público. Ana estava nervosa, mas havia também uma chama dentro dela que implorava para ser acesa. Naquela tarde, elas se reuniram na casa de uma das amigas, e a energia parecia eletrificada. Cada voz se unia em harmonia, e as letras ganhavam vida própria. No meio do ensaio, Ana começou a cantar sua parte, e, de repente, a letra que costumava ser apenas palavras escritas encheu o ambiente. Seus olhos se encheram de lágrimas quando percebeu que estava não só contando sua história, mas também tocando os corações das outras mães ali presentes. Aquela era uma experiência transformadora. O dragão do medo começou a se desvanecer, substituído pela certeza de que elas tinham algo poderoso a compartilhar. Mas, mesmo no auge da emoção, a sombra da dúvida não as abandonava completamente. Após o ensaio, elas se sentaram juntas em um círculo, cansadas, mas radiantes. Ana pediu para que cada uma compartilhasse como se sentia. É lindo, mas e se ninguém se importar? E se tudo isso for em vão? Ouvir aquelas palavras sair da própria boca foi doloroso, quase revelador. Suas amigas também tinham medo de não serem ouvidas, de não serem importantes. Enquanto cada uma falava, a vulnerabilidade no ar se transformava em força. Ana percebeu que esse era o momento em que se tornavam verdadeiramente conectadas. O palco não era apenas um espaço físico, mas um símbolo de luta, apoio e amor. Naquela noite, ao voltar para casa, foi tomada por um sentimento de paz. Olhando para sozinho adormecido, sussurrou: "Estamos fazendo isso juntas, amor." Porém, um inconfundível medo renasceu. E se a maioria não entendesse a importância daquela arte? E se tudo o que construíam se desmoronasse diante dos olhos delas? A dúvida a acompanhou até a cama. Com a música pulsando em sua mente, Ana não conseguiu dormir. O futuro parecia um mar revolucionário e aterrorizante, e só havia uma certeza: elas não podiam se calar, e quando a data do show se aproximava, um novo desafio a aguardava. A vida sempre foi sobre enfrentar barreiras, e agora ela precisava lidar não apenas com o que sentia, mas também com tudo que estava por vir. Quando o dia do ensaio para o show finalmente chegou, Ana acordou com o coração pesando como se houvesse um bloco de concreto em seu peito. O café da manhã passou rapidamente, um borrão de rotina em meio à expectativa. Sozinho ainda dormia, seu rostinho tranquilo trazia uma paz que parecia distante de sua própria alma inquieta. Apenas com um rápido beijo de despedida nos lábios do filho, ela saiu de casa. No caminho até a casa da amiga, sua mente girava em torno do que estava por vir. A cidade estava vibrante, mas isso pouco importava. As vozes das outras mães ecoavam em sua mente, o que gerava uma mistura de ansiedade e empolgação. "E se não estiver bom?" perguntava-se repetidamente. Mas havia outra voz, sussurrando: "E se for incrível?" Chegando lá, a energia já começava a se espalhar. As amigas estavam em pé, arrumando a sala, ensaiando as letras e fazendo piadas para aliviar o peso que cada uma sentia.
Ana observou por um instante, admirando a força que juntas estavam criando. Um espaço que havia sido de dúvidas agora pulsava com a vontade de se expressar, de cantar o que as unia. Conforme se preparavam, Ana respirou fundo. Precisava encontrar sua voz, a voz de sua verdade. A luz do sol entrava pela janela, iluminando cada rostinho determinado e ansioso. Elas estavam ali, não só por elas, mas por todas as mães que, como elas, carregavam fardos invisíveis. Quando chegou a hora de subir para o palco improvisado, o coração de Ana disparou. As outras começaram a cantar suas partes, e a magia da música as envolveu. Ela esperou sua vez, e quando finalmente começou a cantar, tudo ao seu redor desapareceu. As letras vieram como um rio espontâneo, atravessando suas inseguranças. As vozes unidas eram como uma onda que a carregava junto. Mas enquanto arriscava, um medo sussurrou em seu ouvido novamente. Olhando para a plateia quase vazia, o eco da dúvida tomava forma. O que acontecia se ninguém se importasse? A voz falhou por um breve momento, mas então algo mudou. Um olhar de apoio da amiga mais próxima a fez recuperar a confiança. Ela não estava sozinha. Eram todas elas juntas, formando um socorro emocional invisível. No final da canção, elas estavam todas em lágrimas, não apenas pela emoção, mas por reconhecer o poder daquela conexão. Lado a lado, cada uma respirara um pouco mais, como se cada nota tivesse quebrado uma barreira dentro delas. Aplaudidas pelo pequeno grupo de amigos e familiares, a cena foi carregada de risos e lágrimas de alegria. Mas ainda havia um último desafio que estava por vir. Durante a conversa que se seguiu ao ensaio, um dos convidados mencionou que teria um amigo famoso que estaria por lá na noite do show. A notícia foi um soco no estômago de Ana. Apenas um amigo? Ele pode ser alguém importante, pensou, imaginando o pânico crescendo em seu interior. No momento que deveria ser de celebração, o dragão do medo ressurgiu, mais feroz do que nunca. E se o amigo famoso não gostasse? E se ela simplesmente não estivesse pronta? Em meio a um mar de emoções, a única certeza era que ela estava a poucos passos de algo que poderia mudar sua vida. Ana olhou para o reflexo de seu rosto no espelho da sala. O que ela veria ali? Força ou fraqueza? Há uma linha tênue entre brilhar e se esconder. A data do show se aproximava com o peso esmagador do esperado, e a vida parecia coar a cada segundo. O desafio estava prestes a começar, mas uma pergunta permanecia. Ana conseguiria enfrentar seu maior medo ou seria mais uma vez esmagada pela dúvida? Ana despertou no dia seguinte com o sol atravessando as cortinas, seu coração pulsando em um ritmo acelerado. Era como se fosse uma maratona, cada batida lembrando-a do show que se aproximava. O rosto de seu filho, pacífico em sono profundo, a encantava. Ela sentiu seu medo se misturar com uma nova determinação. Eu não posso falhar, pensou. Não apenas por ela, mas por ele. Enquanto se arrumava, olhou-se no espelho e tentou respirar fundo. Eu sou capaz, disse para si mesma, mas havia uma hesitação em sua voz. Havia algo que a atormentava, uma sombra crescente daquele amigo famoso a ser apresentado. Apenas um amigo. A frase reverberava em sua mente. O que isso realmente significava? O dia passou lentamente. Cada minuto parecia uma eternidade. A conversa com as amigas a deixara ansiosa. Elas falavam sobre o show com empolgação, mas Ana ainda lutava contra as vozes que a rodeavam. No fundo, ela sabia que sua voz, embora tímida, poderia ser poderosa. Mas e se esse poder não fosse suficiente? No final da tarde, ela se encontrou com as outras mães para ensaiar mais uma vez. A sala estava repleta de risadas, mas logo se tornaram sussurros nervosos, à medida que falavam sobre o amigo que viria. As expressões delas, uma mistura de medo e esperança, refletiam suas próprias inseguranças. Ana sentou-se em um canto, observando enquanto as outras praticavam. A música que antes a envolvia agora parecia distante. Uma sensação de desespero começou a aflorar. E se ele não gostar? E se eu não estiver pronta? Esses pensamentos pareciam um peso ainda maior que qualquer cadeira que ela imaginasse carregar. Então, uma amiga se aproximou. Ei, Ana, você está bem? Perguntou, percebendo seu silêncio. Ana hesitou, mas soube que precisava compartilhar. Eu estou com medo. E se eu não for boa o suficiente? A amiga sorriu e segurou sua mão. Sabe, vemos você como uma estrela. O importante é que você esteja ali, com o coração aberto. Se não for perfeito, tudo bem. Apenas cante do seu coração.
Isso é o que conta. Essas palavras a tocaram profundamente. Um rastro de esperança começou a correr por seu peito. Mas o dragão da dúvida ainda estava lá, observando, pronto para atacar. Ana decidiu silenciá-lo, ao menos por um momento. A ideia de ser apenas ela no palco, com toda a sua verdade, parecia ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. A noite chegou rapidamente. A sala estava iluminada, uma mistura de luzes suaves e sorrisos iluminados esperando ansiosamente. Ana e as amigas estavam prontas, mas a incerteza ainda pairava ao redor delas. O pulso acelerado de Ana quase a levou a correr para fora, mas um olhar esperançoso de uma mãe na plateia a ancorou no lugar. Quando subiram ao palco, ela sentiu uma onda de adrenalina. O público era pequeno, mas estava ali por elas, como uma bolha de apoio e amor. O coração dela se apertou por um segundo quando viu um homem na primeira fila que parecia ter um ar de familiaridade, mas ela não conseguiu focar muito nisso. Precisava estar presente agora. Enquanto a primeira nota da música ressoou, Ana sentiu a força das vozes que a cercavam. Mas ainda assim, cada som parecia um eco da sua ansiedade. E então, no meio da música, ela viu. O amigo famoso estava ali, de olhos fixos nela, e tudo o que pensou foi: e se eu falhar? Nesse instante, o pânico a invadiu como uma tempestade. Mas ao encarar as outras mães ao seu lado, percebendo seus rostos determinados, uma única pergunta se firmou em seu coração. Posso deixar que o medo me controle agora? O que aconteceria a seguir? O que o público sentiria? A cada nota que ecoava na sala, uma nova pergunta perturbava sua mente. Ana estava prestes a descobrir não apenas o que era capaz, mas também o que aconteceria se ela decidisse brilhar sem medo. A música começou a fluir, e conforme as vozes se entrelaçavam em harmonia, algo mágico aconteceu. Ana sentiu a ansiedade diminuindo, como se uma onda de força tivesse passado por ela. Cada nota cantada pelas mães era um grito de coragem, uma celebração do que eram, mulheres lutadoras, cheias de histórias para compartilhar. O olhar do amigo famoso não era aquele julgamento severo que ela temia, mas uma expectativa calorosa, um incentivo para que mostrassem seu verdadeiro eu. Ana fechou os olhos por um instante. Lembrou-se de sozinho, dormindo em casa, e do sorriso dele ao vê-la ensaiar. Aquela conexão era mais forte do que qualquer medo. Era o amor que a empurrava para a frente, e ela não poderia desapontá-lo. Quando abriu novamente os olhos, viu as tantas mães ao seu redor, firmes, corajosas. As vozes ecoaram com um propósito renovado, como se cada uma delas estivesse dizendo: estamos juntas nessa. Enquanto Ana cantava, suas inseguranças se desfaziam em cada verso. Era mais do que apenas músicas. Era uma autodeclaração. Ela estava ali, vulnerável, mas livre. As luzes do palco pareciam brilhar mais intensamente, e ela percebeu que, em vez de medo, havia um calor quentinho crescendo em seu coração. A plateia se envolveu, algumas lágrimas escorrendo, outros sorrisos estampados, todos conectados pela essência da mensagem delas. No final da última canção, um silêncio reverente tomou conta do espaço. E então, de repente, um estrondoso aplauso explodiu. O próprio eco prolongado reconhecendo não apenas suas vozes, mas suas histórias. Ana sentiu uma emoção avassaladora. Em meio àquele momento, ela não era apenas a mãe solteira que lutava para sobreviver. Ela era uma artista, uma guerreira que havia conseguido transformar suas dores em arte. Do outro lado, o amigo famoso incluiu-se na saudação, aplaudindo de pé. Uma onda de gratidão envolveu Ana. Tinha sido vista, ouvida e, principalmente, compreendida. Elas se entreolharam, um sorriso indescritível girando em seus rostos. A vulnerabilidade compartilhada havia criado um vínculo profundo entre elas. Já não havia mais espaço para dúvidas, pois a magia da aceitação havia tomado conta. Após o show, enquanto as amigas se abraçavam, o produtor se aproximou de Ana, seu olhar radiante. Isso foi incrível! A plateia estava encantada. Você realmente sabe expressar a alma através da música. Ele expôs, sorrindo genuinamente. E a conexão que vocês criaram é poderosa demais para ser deixada de lado. Vamos trabalhar juntos nisso. Ana mal conseguia acreditar. Aquilo era um sonho se realizando na sua frente. Ela olhou para suas amigas e naquele momento sentiu que havia mais do que um projeto musical em mãos. Elas tinham construído uma comunidade,
uma rede de apoio que poderia ultrapassar limites. Sozinho a aguardava em casa, e agora, mais do que nunca, ela sabia que seria um exemplo de força para ele. Ao voltarem para casa, cada uma delas estava feliz e realizada. Ana, em particular, sabia que as noites em claro não teriam sido em vão. O amor por Sozinho e a paixão pela música finalmente estavam alinhados. E a cada dia que passava, havia em seu coração uma certeza. Era exatamente isso que ela queria deixar como legado. Ana respirou profundamente ao entrar em casa e ver Sozinho a esperar ansioso por ela. Ele correu em sua direção, braços abertos, um reflexo perfeito do amor que a movia. "Mamãe, você arrasou! Eu sempre soube que você era uma estrela!" ele exclamou. Ela apertou-o em um abraço caloroso, o coração transbordando de felicidade. "Obrigada, meu amor. E você sabe o que mais? Nós vamos ter um futuro incrível pela frente." No fundo, Ana experimentava a sensação de que aquele era só o começo de algo grandioso. E assim, em meio à luz suave da lua que entrava pela janela, Ana fez uma promessa a si mesma, com a certeza que seu sonho estava apenas começando. Ela continuaria a soar. Não apenas para ela, mas para todas as mães que, como ela, buscavam espaço, força e voz. As notas da sua vida finalmente foram escritas, e se houvesse algo que sempre levaria para o futuro, seria uma lição de que ser verdadeira era o que realmente importa. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar ainda mais. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão tocante. É hora de espalhar a inspiração e a conexão.